Aqui é o Luiz do Fox Life, seja bem-vindo ao canal. Se você estiver chegando pela primeira vez, faça aqui a sua inscrição, porque é importante. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância da gente concentrar mais nas nossas atividades, principalmente profissional, já que a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? A gente precisa produzir, precisa gerar um resultado, e muitas pessoas, quando vão trabalhar simplesmente, e principalmente nesse momento em que muitos estão trabalhando em home office, né, muita gente acaba se perdendo, não consegue produzir direito, não consegue render de fato, fazer com que o trabalho renda e, consequentemente, a pessoa vai ter prejuízos. Pode ser prejuízo financeiro, se você for um empreendedor. Se você for um profissional na área, você pode ter um prejuízo de não conseguir gerar mais resultado. Quando a gente deixa de alcançar alguma coisa que a gente poderia alcançar, quando a gente deixa de ser mais inteligente, mais saudável, mais rico, por que não? Né? A gente deixa então de estar vivendo a vida que a gente deveria estar vivendo. Para que a gente possa então se alinhar a isso sem criar paranoias, sem ficar realmente obsessivo com a ideia de ser produtivo, a gente pode fazer uma coisa simples diariamente, todos os dias, para que a gente possa então trazer esse foco. E o que a gente pode fazer? A gente pode quebrar as nossas tarefas diárias em blocos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os blocos de tempo, e os blocos de tempo, eles vão ajudar a nos organizar melhor. Por quê? Porque naquele momento em que a gente estiver produzindo, trabalhando, a gente vai focar só naquela tarefa, só naquela atividade, e vai esquecer das outras coisas que roubam o nosso foco, que prejudicam o nosso rendimento no trabalho. E os blocos de tempo, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, se você for fazer uma leitura, em vez de você dizer que vai ler 30, 50 páginas, que eu sei para que muitas pessoas isso pode ser difícil, o que você vai fazer? Você vai separar talvez 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos do seu tempo para poder investir naquela leitura. E aí, você usa somente esse tempo, esses 30 minutos para poder ler. Se você frequenta a academia, isso já acontece, você vai notar esse padrão, porque quando a gente vai na academia, geralmente a gente passa de 40 a 1 hora, né, em média na academia, e naquele tempo ali, pelo menos, ele deveria ser dedicado apenas a praticar exercícios físicos. Eu vou na academia, eu vejo muitas pessoas mexendo no celular, né, entre os intervalos dos treinos, entre as séries, né, as repetições, e isso acaba prejudicando a pessoa. Porque uma vez que a gente leva o celular para a academia, e aqui eu não estou ditando o que você deve ou não fazer, pelo menos eu não faço isso, porque eu sei que se eu levar o celular, eu vou ser tentado a olhar nele, e aí aquela 1 hora que deveria ser dedicada para poder malhar, ela vai ser interrompida. E aí eu não vou render bem, não vou conseguir malhar bem, praticar musculação bem. Então, eu já deixo o celular em casa. E no trabalho, a gente pode então utilizar esses blocos de tempo. Se você tem um relatório, se você tem alguma atividade que você tem que realizar todos os dias, né, porque o trabalho ele é rotineiro, graças a Deus, né, e a gente precisa se adaptar a isso, né? A gente precisa entregar isso, porque a nossa fonte de renda depende disso. Então, quando a gente pega esse bloco e investe o tempo, a energia, o foco para poder gerar aquele resultado, depois desse período, e aqui vem algo que diz, um estudo que diz que nós temos dificuldades em nos manter focados num período acima de 35 a 1 hora, 35 minutos a 1 hora. Depois desse período, nós tendemos a desviar a nossa atenção. A gente não vai conseguir manter aquele nível de foco como quando a gente começou a atividade. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente faz uma pausa. Essa pausa pode ser entre 5 a 10 minutos. E ela vai ser importante porque, a partir do momento que a gente faz essa pausa e a gente se desconecta daquela atividade para poder aliviar a cabeça, para poder trazer, né, aquela interrupção mesmo necessária que vai renovar a nossa energia na próxima etapa, né, no próximo bloco de tempo.
Então, quando a gente faz isso, a gente consegue render melhor. E a gente pegando o dia da gente e fazendo isso, não pensando obsessivamente no que a gente precisa fazer, mas sim no tempo que a gente vai investir fazendo aquela atividade. Porque o que vai gerar o resultado é o tempo investido. Você concorda comigo? Então, quanto mais tempo de qualidade a gente investe naquela tarefa, naquela atividade, melhor vai ser o nosso rendimento. A gente vai gerar benefício. Do contrário, a gente vai se dispersar, como muitas pessoas fazem. Eu estou falando isso para você, mas eu preciso prestar atenção nas minhas ações, porque a gente tem essa tendência, né, de começar a fazer uma coisa importante e de repente o WhatsApp chamar, ou o Facebook chamar, algum aplicativo, ou alguém mesmo interromper você. Então, essa questão da gente investir o nosso tempo, o nosso foco nos blocos de tempo vai nos gerar muito mais resultados. Por exemplo, nesse exato momento, eu fiz um bloco de tempo para poder gravar esse vídeo. Ele vai ficar entre 5 a 8, talvez 10 minutos, eu não sei bem ao certo. Mas o fato é que eu estipulei o tempo antes de gravar o vídeo. Quer dizer, eu preciso desses minutos dedicados totalmente a fazer esse vídeo. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Como resultado deste investimento de tempo, o vídeo vai sair, vai ser publicado. Se você está assistindo agora, significa que deu certo. E então a gente pode ampliar essa ação, né, de focar para as outras áreas da nossa vida. Claro que a gente vai ter aquele tempo para poder divertir, né, para poder ter um momento de lazer, de conversa, de bate-papo. Mas o importante é a gente retirar aquele tempo, reservar aquele tempo dentro da área profissional, ou seja, pode ser a área também pessoal, né, como eu mencionei, quando você vai numa academia, quando você faz uma oração, quando você faz uma leitura, quando você faz um estudo, faz um curso online, né, que essa tendência ela tende a aumentar cada vez mais, principalmente depois de toda essa mudança que está acontecendo. Então, a gente vai sim se tornar, de certo modo, a gente já é dependente, né, dos meios digitais. Porém, essa tendência tende a aumentar. Para muitas pessoas, isso aí pode ser tempo integral, né, que a pessoa talvez seja empreendedora digital. De certo modo, eu sou um empreendedor digital, né? Eu uso as redes para poder divulgar o meu trabalho, conversar com você. Então, é preciso que a gente tenha essa disciplina, essa ordenação, porque se a gente não tem essa ordenação, várias coisas vão nos seduzir e a gente vai perder o fio da meada, né? A gente vai se distrair facilmente e aí a gente vai olhar para trás, vai olhar para um ano inteiro e vai perceber que a gente não produziu nada, que a gente passou muito mais tempo desperdiçando o tempo com coisas fúteis. Não que o supérfluo não seja necessário, mas ele tem o seu contexto, ele tem o seu horário. O importante é separar esse contexto para que não misture, para que a gente não mistura tempo de trabalho com diversão, com lazer, né? E isso vira uma bagunça, a gente sabe disso. Então, esse foi o vídeo de hoje, foi justamente para poder trazer essa consciência para você de separar o seu dia, principalmente o seu dia, né? Porque as semanas são formadas de dias. A gente tem aí, né, uma semana são 7 dias. Então, dentro desses 7 dias, a gente vai quebrar cada dia em blocos. Talvez possa ser 4 blocos, dependendo do tempo da sua carga horária de trabalho. Pode ser 5, 6, você decide. O importante é que cada vez que você tire esse momento para poder investir nesses blocos de tempo, você tenha então consciência de que aquele tempo é sagrado. E você não pode, então, pelo menos enquanto você estiver executando, se distrair. Ok? Então, mais uma vez, esse foi o vídeo. Espero que ele tenha contribuído de certo modo. Se você gostou e não é inscrito aqui no canal, se inscreva para ajudar a fortalecer o Fox Life. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.